Muito bem, nós vamos agora no Direito do Consumidor conversar mais uma vez com a Gisele Zacchini, supervisora de estudos e pesquisas do PROCON de Juiz de Fora. Tudo bem, Gisele? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Prazer ter você aqui mais uma vez. Igualmente. O PROCON está com uma operação Volta às Aulas, né? Fazendo uma pesquisa de preços. Aliás, os institutos de direito do consumidor estão praticamente quase que todos voltados para esse tema nesse momento, né? E é natural e importante isso, inclusive, com ações de orientação ao fornecedor sobre precificação disponível para tirar dúvidas dos consumidores. E eu queria saber como que vocês estão fazendo aí, de que forma essa operação está sendo executada. Sim, o PROCON de Juiz de Fora está atuando em algumas frentes com relação à operação Volta às Aulas, desde pesquisa de preço junto às papelarias. As papelarias estão enviando para nós, até a última semana de janeiro, os preços que estão sendo praticados para a gente poder verificar a alteração de preço nesse período. Tá. Também estamos fazendo visitas em várias papelarias de várias regiões da cidade, com o objetivo de verificar como estão sendo colocados os preços, a precificação, né? Se o consumidor está tendo acesso de forma fácil e compreensível dos preços, para que eles não tenham o risco de serem enganados, né? Também estamos distribuindo nas papelarias, é importante que as famílias fiquem atentas a isso. Nós estamos deixando uma cartilha nas papelarias para que os pais, no momento da compra, tenham acesso a uma cartilha com orientações, não só com relação aos preços, aos tipos de materiais que podem ser adquiridos, mas também na relação com as escolas no momento de renovação das matrículas. Então, a gente optou por deixar... Vocês estão fazendo uma coisa única, então. Exatamente. Juntando tudo num pacote só. Exatamente. Ou seja, os pais que forem, as papelarias, forem comprar um material, por exemplo, eles têm... pode pedir essa cartilha. Pode, nós estamos deixando. E se por acaso o PROCON não tiver ido em alguma papelaria, a papelaria quiser buscar esse material no PROCON, está disponível também, e os pais também. Sim. A gente optou por deixar nas papelarias justamente porque é um local que certamente que os pais irão. Vai, né? Todos Exatamente. Irão. E se não tiver, passe no PROCON antes, na dúvida, lá no PROCON também está disponível. Está disponível. Tá. Quais são os direitos na relação de consumo com instituições de ensino particular, por exemplo? Você falou a questão das escolas. Sim. Os pais, no momento da renovação de matrícula, é muito importante que eles fiquem atentos ao que está sendo cobrado no momento dessa renovação. Tá. Né? Não existe taxa de matrícula. O que a escola pode adiantar é o valor de uma das mensalidades. A primeira mensalidade. Exatamente. Né? Não existe uma taxa diferenciada. Então, é importante que os pais fiquem atentos. Isso acontece muito, Gisele? Tem reduzido muito, mas ainda antigamente acontece. Isso era um problema sério, era motivo de confusão todo início de ano, porque os consumidores, né, os pais, ligavam para a gente, inclusive, a escola está cobrando uma taxa de matrícula e depois vai cobrar a primeira parcela, a primeira mensalidade, não sei o quê. Isso era uma confusão danada. Quer dizer que essa prática ainda acontece. Ainda acontece e as famílias podem procurar pelo PROCON para reclamar sobre isso. Não é obrigado a pagar, pode cobrar a primeira parcela adiantada. Exatamente. Né? Aí, tudo bem. Tudo bem. E vocês estão orientando nesse sentido também. Também. E com relação à troca de uniforme, né? A escola pode fazer a troca de uniforme num prazo de entre 5 e 5 anos, ou se for acordado com os familiares. Também não pode indicar um local específico para a compra desses uniformes e nem do material escolar. Isso é importante que as famílias fiquem orientadas. Atentas. Mas se, por exemplo, o material escolar for, né, apostilas, for vendido pela própria escola, isso pode ser negociado com os familiares também. Interessante isso. Porque era outra prática muito comum, né? O uniforme tem que ser trocado todo ano e só pode ser comprado na malharia tal, na casa tal. Isso não pode de maneira alguma. Isso é uma opção do consumidor. Você falou de troca de uniforme a cada 5 anos. Ou de acordo com os pais, todo ano. Quer dizer, se é preciso que haja uma reunião das escolas com os pais para definir sobre isso. Conversado com as famílias, até porque se o uniforme estiver novo, tem que ter uma justificativa. Né? Por que vai trocar? Qual que é o objetivo? Né? Então, isso precisa ser acordado com os familiares. Entendo. Isso é importante também. É interessante como que vão evoluindo, né, os direitos, as relações de consumo, em todos os aspectos. Exatamente. Coisas que eram assim tão absurdas antigamente.
Por exemplo, a compra de material escolar. Eu vou só citar uma aqui. Eu me lembro que era muito comum as escolas pedirem sabonete, pasta de dente, papel higiênico. Material de uso coletivo. É, proibido. Né? Hoje é proibido, pedir. Né, Gisele? Exatamente. Proibido. E tem uma legislação que é do nosso estado de Minas, que poucas pessoas conhecem, que as famílias têm direito à devolução do material que não foi utilizado no ano anterior. Isso acontece muito com as turmas de educação infantil, que pede material para trabalho pedagógico, e às vezes sobra massinha, tinta, giz de cera. Isso é da família. Pode até ficar na escola durante o ano, mas ao final do ano tem que devolver. Então não precisa ficar comprando todo ano. Todo né? ano, Não é todo familiar que tem conhecimento disso. E às vezes se você quiser doar, doe, né? Outro vai utilizar. Beleza, mas é direito seu. Exatamente. Pegar de volta. Exatamente. Né? E tem algum outro item assim que também é muito comum ser abusivo com relação a compras de material escolar? O que a gente chama muita atenção é com relação aos materiais que podem gerar algum risco para os estudantes, né? Tipo materiais perfuro-cortantes, né? Tesoura, compasso. Esses materiais precisam ter certificação do Inmetro. Então é importante, às vezes a família vai optar por um de menor preço, mas tem que verificar preço e qualidade, custo-benefício. Às vezes o barato sai caro. Então o PROCON orienta muito nesse sentido de verificar a certificação também. E essa operação, esse movimento de vocês, tem data para terminar ou vai até que as aulas... A operação Volta às Aulas, ela se encerra no dia 30 de janeiro com a publicação da nossa pesquisa de preços. Por que a gente faz a divulgação no final do mês? Porque tem muita família que deixa para comprar ali no inicinho para aproveitar o salário de janeiro. Na última hora. Então, a pesquisa vai sair com os preços das papelarias, que as papelarias nos enviaram para ajudar nessa pesquisa do preço da família também. Vocês têm notado, assim, eu sei que é difícil falar isso agora, porque vocês estão em plena atividade fazendo esse levantamento. Mas já foi possível perceber assim, algum aumento abusivo de algum material? A gente não pode falar de aumento abusivo porque esses materiais não são regulados. Né? Então a gente percebe variação de preço de uma papelaria para outra. Geralmente as papelarias que vendem no atacado oferecem preços melhores. Com certeza. Então é importante que as famílias verifiquem o valor das unidades, a quantidade que vai precisar. Também comprar em grande quantidade, não usar, também é desperdício. Também não adianta. Não adianta. Né? Então, assim, a gente tem observado variação de preço. No ano passado, a gente observou papelarias de bairro com preços muito bons. Então é importante, às vezes a família nem verifica a papelaria do bairro que mora, mas o ano passado a gente verificou isso. Esse ano a gente ainda não tem como afirmar. Não, né? Mas que há variação lá. E há muitas papelarias nos bairros. Eu costumo falar isso aqui, as pessoas têm que valorizar, às vezes, o próprio bairro. Inclusive, movimenta a economia da sua região. Certamente. Né? Procure, né? Faça uma avaliação, porque as pessoas, às vezes, têm o hábito de estar sempre comprando no mesmo lugar. Não, eu vou ao centro que eu vou olhar lá, fazer uma pesquisa. Faça primeiro no seu bairro, né? Exatamente. De repente lá está mais barato que lá embaixo. Nós já verificamos isso, tanto na nossa pesquisa semanal de preço de combustível, quanto de material escolar. Então é importante pesquisar. Palavra do PROCON. Palavra do PROCON. Supervisora de Estudos e Pesquisas do PROCON que está falando isso. Então, vamos valorizar o que está no seu ladinho aí, de repente está mais fácil do que você imagina, né? Gisele, alguma consideração final, alguma outra informação, por favor? Nós gostaríamos de divulgar mais uma vez o nosso telefone de contato do PROCON, que é o 3690-7610 ou 3690-7611. Em caso de dúvida, o consumidor pode ligar para a gente, que nós vamos orientar. Em caso de necessidade de atendimento, também a gente orienta se vai ser atendido na nossa sede ou nas nossas regionais, que hoje o PROCON tem outras regionais pela cidade. O PROCON Móvel está atuando também nesse momento? Ou não? Na Operação Boas Festas, a gente não colocou o PROCON Móvel, não. Só a nossa equipe de campo e as equipes das regionais. Muito bem. Gisele Zacchini, supervisora de estudos e pesquisas do PROCON de Juiz de Fora, falando conosco aí sobre a Operação Volta às Aulas. Gisele, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua presença aqui mais uma vez e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais. Agora, a Transamérica... 10 horas e 17 minutos. Na Transamérica, defesa do consumidor.